Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho dessa noite, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini Arca de Noé. Antes de começar a fazer o nosso Evangelho, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem no Centro Espírita Capitão Vendramini aos domingos às 19 horas. E junto às palestras acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Agora vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e os trabalhadores de luz por essa oportunidade de trabalho. Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine, que possamos sempre vivenciar aquilo que aprendemos da doutrina espírita. Que Jesus nos ilumine e sempre nos dê força e coragem para seguir o seu trabalho de amor. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que são mentores da nossa casa, abençoe o nosso trabalho e sempre estejam com a gente. Que assim seja. Muito obrigada. O nosso evangelho hoje está no livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição número 70, Conquista de Paz. Então vamos agora ver o que nós anotamos aqui. Primeiro nós vamos pensar como que nós conquistamos a nossa paz. Nós temos que lembrar que paz é serenidade, é calma e é paciência. Isso não significa que a gente vai conseguir parado. Nós temos que trabalhar. Isso é uma conquista que é trabalhada no nosso dia a dia, né? E não é um trabalho fácil. Muitas vezes é um trabalho duro. É toda uma caminhada que demanda de nós empenho, disciplina, foco para que se consolide em nós no dia a dia e que nos momentos mais difíceis possamos contar com a paz conquistada. Então, às vezes a gente passa momentos muito difíceis na nossa vida e nós precisamos contar com a nossa paz interior, né? E nós temos que lembrar que esse trabalho de conquista da paz, ele não termina nunca, ele não tem fim, porque ele não tem um ponto de chegada. Ele demanda de nós um novo caminho, um novo modo de operar a vida. Então nós temos sempre que trabalhar em nós a paz. O apóstolo Paulo nos disse: busque a paz e siga. Toda criatura anseia pela paz, pelo equilíbrio, pela harmonia. Isso faz parte da nossa evolução, procurar pela paz. Nós precisamos seguir essa meta no dia a dia. Mas como que nós vamos fazer isso? Na maneira de nos relacionarmos com os outros, na maneira de nos relacionar conosco. Nos esforços que fazemos diariamente para manter a calma, a serenidade, paciência e amor. Na disciplina de estudos, conhecimento e ação. Não se conquista a paz de um dia para o outro. É um processo de cultivo de nossas aquisições crescentes da paz diária. E agora vamos observar o que o Emmanuel fala para nós nesse livro aqui. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade de maneira a varar os percalços do dia a dia. Aí, o Emmanuel então fala isso pra gente, né? Que nós precisamos, ele fala que a gente precisa focar, cuidar da nossa vivência interior, de prática do Evangelho, né? Porque a prática do Evangelho vai nos ajudar muito a conquistar essa paz, né? E nos dias difíceis, devemos lembrar, nos dias mais difíceis que passamos na nossa vida, devemos lembrar que precisamos nos melhorar e construir valores para nos dar força e coragem. O que tenho feito da minha vida? Como tenho me preparado? Então nós temos sempre que pensar isso, né?
como que a gente, o que que a gente tem feito da nossa vida, como que a gente está conquistando esses valores, como que nós temos nos preparado. Aí o Emmanuel continua aqui, ó. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação, examina-te um tanto mais. Então, a gente precisa fazer um movimento de fraternidade para manter a nossa paz, né? Conviver é uma coisa muito difícil, pois somos seres imperfeitos. Precisamos trazer para a convivência o óleo do perdão, da compreensão, o óleo da paciência, compreender as dificuldades alheias. Precisamos nos colocar no lugar do outro, nas suas dificuldades. É sempre sensato e uma demonstração de humildade admitir que, às vezes, quem dificulta a dificuldade com o outro somos nós, com as nossas imperfeições. Então, muitas vezes a gente acusa o outro porque conviver é difícil, porque ele não faz isso, não faz aquilo, mas nós nos esquecemos de olhar como que nós estamos tratando o outro, né? O que nós estamos fazendo para tornar essa convivência mais fácil. Sem ter um grupo de trabalho, desempenhasse a função de chefe, atormentado de problemas e conflitos, estaria talvez em mais duras condições de intemperância mental, quando isso acaso acontecesse. Então, o chefe é aquela pessoa sempre depreciativa, né? Todo mundo acusa o chefe, todo mundo briga com o chefe, né? Mas nós não nos colocamos no lugar do chefe, né? Às vezes ele está trazendo problemas muito difíceis, né? Com muitas cobranças. Talvez, se a gente entendesse melhor e compreendesse, nós teríamos uma convivência melhor, né? Então, a gente tem que entender muito o que as pessoas enfrentam para que a gente consiga se colocar no lugar delas, né? Sempre pensar nisso. Caso te visses na posição do subalterno, faceando às vezes amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão do serviço a fazer quando isso viesse a suceder. Então, primeiro Emmanuel fala do chefe, agora ele fala para nós do subalterno, né? Agora é o chefe que precisa se colocar no lugar da pessoa que trabalha com ele, né? Às vezes a pessoa não está cumprindo o trabalho de acordo com o que ele espera, porque ela está passando por problemas familiares, passando por problemas financeiros, né? Às vezes tem muita dificuldade de chegar ao trabalho por causa da condução. Então, às vezes, uma conversa séria, entender o que está acontecendo, que ele não está cumprindo aquele trabalho de acordo com o que ele espera, vai ajudar muito a entender, né? Então, esse é um movimento daquele que tem por mestre o Cristo, né? E pensar que não tem uma pessoa que rouba a nossa paz, né? Uma pessoa não pode roubar a nossa paz porque ela não está fazendo aquilo que a gente espera dela, né? Porque se a nossa paz já for firme, conquistada no dia a dia, a gente vai trabalhar por ela e vai procurar entender melhor o outro, né? Considerando a possibilidade de seres doentes que te incomoda, quando isso se verifique, de certo não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Então, às vezes, a gente tem que olhar pessoas doentes e essas pessoas, às vezes, reclamam de tudo, elas nada que nós fazemos está bom. Isso, às vezes, traz para a gente muita irritação. Mas e se pensarmos, se nós colocarmos no lugar do doente, e se nós que estivéssemos naquela situação, será como nós agiríamos? Será que nós não seríamos pior do que ele? Do que esse doente que nós estamos cuidando? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Na hipótese de haver sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvéssemos descido a mais baixo nível, né? Então, mais vale a gente estender a mão,
há um irmão que sofreu alguma queda moral, alguma queda, qualquer tipo de queda, né? Às vezes que teve um problema muito sério na vida, que está passando por grandes dificuldades. Então, nós temos que lembrar que já basta a dor da queda, né? Nós precisamos, a dor do remorso, nós precisamos compreender e se colocar no lugar dele. Às vezes a gente nem consegue, né? Se te notasse na posição enfermista da pessoa que te ofendeu, ignore se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Então a gente tem que sempre lembrar que aquele que ofende, às vezes carrega tanta dor no coração, que é como uma panela de pressão, que carrega tanto problema, tanta dor, que uma hora estoura. Então nós temos que pensar nisso, que a pessoa às vezes está em situação muito difícil e não está dando conta. Analisemos através das lentes da introspecção e reconhecermos imensamente distantes da condição de anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros, em todos os momentos inquietantes da vida. Então, esse raciocínio final é o seguinte, né? Não basta um simples olhar para dentro de nós para sabermos o tanto que precisamos nos melhorar, né? O autoconhecimento, ele não impacta só a nossa vida, mas sim toda maneira de nos relacionarmos com os outros. Se nos comparamos com Cristo, descobrimos que existe uma distância tão grande dele para nós, né? Agora, se nos compararmos com outras pessoas e se eliminarmos o orgulho e a vaidade, vamos pensar que às vezes a gente está tão perto da outra pessoa, né? A gente está tão perto de cometer os erros que julgamos que não somos capazes de cometer mais, né? Então vamos ter mais benevolência para com o outro, vamos ter mais amor para com o outro, vamos ter mais caridade para com o outro, né? E vamos continuar a seguir o caminho em busca da conquista da nossa paz interior. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos uma semana de muita paz e grandes alegrias. Que assim seja. Muito obrigada.